Shalom, shalom, shalom. Nas coisas que podes fazer, diga. Ele mais ninguém, a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, boa noite, Shalom Bárbara Fernandes. Cante, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada em coisas, não está firmada nas coisas que podes fazer. Shalom, Renara Celestino, Jane Cucioli, que lu que és. Vamos compartilhando essa live. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Somente dele, mais ninguém. Diga, a Deus seja o louvor. Tati Neves, Lucinei Pereira, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus continua sendo Deus. Você já pegou seu copo com água? Já tá aí pra gente orar? Se provável for, Ele é Deus, se tudo der certo. Aline Laís, Shalom, boa noite. Cristiane Lima, paz do Senhor, boa noite. Célia Basso, a paz do Senhor, boa noite. Eu adoro pelo que Ele é, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Tiago Grécia, Osana Martins, Célia Basso, boa noite, a paz do Senhor. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom. Boa noite. A paz do Senhor. A todos nós que podemos estar aqui juntos nessa live. Que a paz do Senhor seja contigo, que a boa mão do Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima noite, que haja cura, haja salvação, haja libertação, haja provisão de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, porque Deus é Deus, e operando Deus, ninguém vai poder impedir. Então receba essa palavra de autoridade que vem da Bíblia Sagrada, e que está sendo ministrada sobre você agora, para que você possa caminhar com a força dessa palavra, com esse alimento, e não cair, e não desvanecer, porque nosso Deus é um Deus que nos ensina. A palavra do Senhor diz que o povo antigo tinha inveja do povo de Deus, e dizia assim: que povo é esse? Que povo é esse? Que tem um Deus tão chegado como esse povo, que todas as vezes que chama por Ele, esse Deus aparece. Somos nós, o povo que serve a esse Deus vivo. Todas as vezes que chamamos por Ele, Ele aparece. Se você ainda não chamou por Ele, é hora de chamar, é hora de orar, é hora de confiar nesse Deus tão maravilhoso, é hora de descansar o seu coração em Deus e
e de saber que há coisas que a sua mão não resolve, mas que Deus é poderoso e que Ele vai resolver. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. A paz do Senhor, irmã Neide Breve, Osana Martins, a paz do Senhor. Vocês que estão entrando na live, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra para que possamos crescer em Deus, aprender com Deus. É muito bom a gente crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que quando nós vamos aprendendo com Deus, o nosso dia, a nossa vida, o nosso destino vai clareando cada dia mais até que se torne um dia perfeito. A maioria das nossas lutas e das nossas tribulações é por conta de não conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus, ele fala no livro de Isaías e ele diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A falta de conhecimento, a falta de saber das leis espirituais e daquilo que Deus gosta nos leva a errar. E os nossos erros, os nossos pecados trazem consequências horríveis sobre nós. E às vezes nós nos apegamos a situações que Deus não quer que nos apeguemos. E às vezes estamos perdidos porque não conhecemos e passamos por lutas que nem precisaríamos ter passado se tivéssemos conhecimento das verdades de Deus, das leis espirituais. Olha, Lucas capítulo 6, versículo 31, diz assim: como quereis que os homens vos façam, façai vós também a eles. Ou seja, essa lei espiritual é muito poderosa, é muito grande e tem um efeito extraordinário na nossa vida. Assim como vocês querem que os outros façam com vocês, façam vocês primeiro para eles. Então, aquilo que você não quer que seja feito com você, você não pode fazer com os outros, mesmo que ninguém esteja vendo. É uma lei espiritual que é entre você e Deus. Deus está vendo. Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Então é como um dominó. Sabe quando você arruma o dominó e bate na primeira peça e uma peça vai caindo sobre a outra? Assim são as leis da Bíblia Sagrada, as leis de Deus. Nós chamamos essas leis de causa e efeito. Não é? A Ivone tá aqui comigo. Glória a Deus. Ela tá fazendo aniversário hoje e nós pedimos pizza para comemorar o aniversário da Ivone. Glória a Deus, mais um ano de vida. Então, um dominó, ele tocou, você tocou na primeira pedra, ele vai derrubando todas as demais. As leis da Bíblia Sagrada são assim. Não existe jeitinho. Deus não dá jeitinho em nada. Ou você segue a lei, obedece a lei de Deus, anda segundo os propósitos de Deus, e aí na hora da tribulação você pode ficar descansado, você pode saber que Deus vai vir em seu socorro, ou então você quebra as leis de Deus, e o efeito disso é um efeito que nem sempre será confortável, nem sempre será bom para você. A palavra do Senhor é a primeira que afirmou que para toda ação existe uma reação. A gente aprendeu isso em física, a gente aprendeu isso com aqueles grandes descobridores, não é? Das leis da natureza, a lei disso, a lei daquilo, mas a Bíblia já fala sobre tudo. A Bíblia, antes de Galilei dizer que a terra era redonda, a Bíblia no livro de Jó, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. Há quantos 10 milhões de anos foi escrito esse livro? E lá já está escrito que a terra era redonda. Então, olhe só como é que a gente erra por não conhecer as escrituras. Eu fico vendo alguns cientistas fazem aquela festa, aquele escarcéu, porque descobriram uma coisa que a Bíblia já nos disse que existe. Verdade. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente já aprende. A gente já sabe como é.
gostoso conhecer a palavra do Senhor. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, a Bíblia diz que antes de Newton descobrir essa lei da física, a Bíblia já nos revelou, para cada ação existe uma reação. E esse conceito rege a vida das pessoas que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a pessoa que segue ao Senhor e obedece ao Senhor, no tempo da calamidade, ela tem paz. Ela descansa o coração. Ela fica tranquila, porque ela sabe que ela tem um alto refúgio, que é Deus. Joaquim Brandão, Sérgio Ricardo e Leandra, boa noite, shalom. Jesus deixou essas leis espirituais para reger a nossa vida, porque ele sabia que talvez nós ficássemos em dúvida na maneira como deveríamos agir. E ele determina que tudo que nós fazemos tem consequência. E ele nos dá essa lei para nos guardar de consequências ruins. Hoje eu estava explicando aqui de manhã para o meu filho a respeito de um versículo que está em Isaías e diz assim: Deus criou o bem e Deus criou o mal. Ah, mas Deus é tão bom, por que Deus criou o mal? Só que essa palavra mal em hebraico é ará. Ará significa que Deus se vinga de quem faz o mal para quem é dele. Tá entendendo? Então, tipo assim, Deus se vinga. Então vamos supor, José, vou explicar isso para você agora. José teve 11 irmãos, os 11 irmãos de José tentaram matar José. Você lê Gênesis do 37 em diante, você vai encontrar essa história linda lá em Gênesis. Os 11 irmãos de José tentaram matar José, depois jogaram ele dentro de um poço, depois venderam ele como escravo, não foi? Os próprios irmãos, porque tinham inveja, tinham ciúme de José. E aí José é vendido para a caravana dos ismaelitas, chega lá, ele é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, né, que era um homem importante politicamente falando. Quando chega lá, José... a mulher de Potifar cobiça José. José, por obediência a Deus, não comete o pecado da traição, do adultério, ele se resguarda. A mulher, com ódio dele, lança ele na prisão, faz com que ele vá para a prisão. Ele vai para a prisão, fica lá ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro e ele é tirado da prisão por Deus. O mal que os irmãos de José intentaram contra ele, Deus transformou em bem. Então, esse Deus criou o bem e Deus também criou o mal, no hebraico é essa palavra, ará. É Deus pegar o mal que fizeram contra você e transformar em bem. Tá entendendo? E aquela pessoa que fez o mal para você, ela vai precisar de você. Ela vai precisar. Porque ela vai chegar num ponto que ela vai ficar tão necessitada que ela vai precisar de você. Então, o mal que Deus criou, entre aspas, não foi o mal. Ai, eu tô mal. Ai, tá tudo mal. Ai, isso tá mal. Não. O mal que Deus criou, essa palavra hebraica, não fala mal de maldade, de ruindade. Porque Deus é bom. Não tem mal nenhum em Deus. Mas é um mal, entre aspas, meio que vingança, meio que de Deus tratar com aquela pessoa que lhe fez o mal. Tanto é que José, quando se dá a conhecer aos irmãos, ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E se Deus transformou em bem para José, quem é que estava em maus lençóis agora? Eram os irmãos de José, porque eles precisavam de comida, e quem é que tinha comida? Era José, não é? E para eles era difícil se humilhar, porque eles foram orgulhosos, eles foram vis, eles foram cruéis contra José. Então você
tem que entender que essa lei espiritual precisa ser levada muito a sério. O bem que você faz, mesmo que aquela pessoa não reconheça, não seja grata, não lhe agradeça, reclame, mesmo que ela saia falando mal de você, você fez o que deveria fazer, fez o bem que você gostaria de receber. Se aquela pessoa não lhe deu, Deus vai trazer outra pessoa e aquela pessoa vai lhe dar o dobro do que você fez. Então, em Lucas 6,31, um dos ensinamentos de Jesus Cristo é esse: assim como vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também a eles. Então, Francis Mar Mendes, Marli Moisés, Márcia Fu, shalom, shalom. Então, uma das coisas pelas quais nós sofremos é porque às vezes fazemos as coisas que não gostaríamos que ninguém fizesse com a gente. Não é verdade? Esses dias eu tive uma conversa com uma irmã e a irmã falou assim para mim: pastora, essas pessoas estão sofrendo com tipos de doenças horríveis e morrendo devagar e vivendo em tragédias, mas essas pessoas, elas dão golpes nas outras pessoas, elas enganam as outras pessoas, e quando elas conseguem enganar alguém, dar golpe, tomar as coisas dos outros, elas chegam em casa e elas compartilham entre elas, e elas dão gargalhadas, e elas dizem: ah, fulano foi trouxa, fulano foi burro, quem mandou fulano ser burro? Porque a pessoa acreditou nela, e ela estava querendo dar um golpe, e deu esse golpe. E aí, essas pessoas agora, elas estão morrendo numa miséria, em acidentes, em tragédias, perdendo tudo que tem, HIV, câncer no pulmão. E aí a gente vai, a gente ora e pede para essas pessoas: aceita Jesus como seu Salvador. Graças a Deus que elas aceitam, porque Jesus é bom em perdoar, Jesus perdoa, e ele leva sim a pessoa para morar no céu. A pessoa não está condenada, mas que resultado essa pessoa teve na vida? Ela fez o mal para os outros, ninguém viu, só ela. Ela achou que estava por cima da carne seca e depois vai para cima de uma cama e fica lá com câncer, em estado terminal, tragédia, uma em cima da outra, precisando de alimento, precisando de ajuda dos outros até para ir ao banheiro. Então preste muita atenção. Jesus falou na sua palavra: você só pode fazer para os outros o que você quiser que façam para você. O que você semeia, você colhe. O que você planta é o que você vai ter que comer. Então, as leis espirituais deixadas por Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, são 7. Jesus deixou 7 leis espirituais para a gente aprender. Primeira lei espiritual que Jesus deixou, olha só: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Gente, isso me libertou de tal maneira quando eu comecei a compreender essa lei espiritual, porque eu já tenho 30 anos de ministério, e no começo do meu ministério, quando eu comecei a servir a Deus como missionária, eu dirigia a igreja, e eram tantas pessoas que vinham falar dos defeitos das outras para mim, que eu me sentia obrigada a tomar decisões de disciplina, de punição, de me levantar. E muitas vezes essas pessoas que estavam agindo errado eram boas pessoas, estavam agindo errado por falta de entendimento, mas as pessoas eram muito cruéis, elas não perdoavam, elas não agiam com amor, elas não tinham graça para estender a mão, elas achavam que já tinham que ser punidas. E Jesus falou comigo, me tirou um peso das costas e me ensinou essa palavra, e hoje ninguém tira essa verdade do meu espírito. Jesus falou: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. Não condeneis. Eu achei lindo aquele texto do Novo Testamento, quando aqueles homens pegam aquela mulher em pleno ato de adultério,
adultério e trazem ela perante Jesus para que ela fosse apedrejada. Eles podiam apedrejar aquela mulher lá mesmo, porque a lei de Moisés condenava o ato de adultério. Mas você perceba que eles trouxeram apenas a mulher, eles não trouxeram o homem. E o homem estava com a mulher, ela não estava adulterando sozinha. Não é verdade, Ivone? Mas a lei humana, ela protege quem ela quer proteger. E ela joga pedra em quem ela quer jogar pedra. Mas a lei de Deus é para todos. Ela é igual, aleluia. Para Deus não existe acepção de pessoas. Se você tem dinheiro, se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é culto, é um doutor, se você é leigo, é uma dona de casa, uma pessoa analfabeta, a lei de Deus é para todos. Ninguém está isento dessa lei. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, quando você entende a lei de Deus, que está escrito, não julgueis e não sereis julgados, você já se retém, você já se domina, você já sabe que se você julgar alguém, você é o réu de juízo. Deus vai perdoar aquela pessoa se ela se arrepender, mas você vai sentar no banco de réu e vai tomar o castigo no lugar daquela pessoa. É isso que a Bíblia diz, que você se torna réu de juízo. Quando você diz para o teu irmão raaca. O que é raaca? Maldito. Maldito porque errou, maldito porque pecou. Jesus pega aquela mulher que jogam na frente dele e Jesus começa a escrever no chão. E aqueles homens estavam afoitos, eufóricos, esperando que Jesus desse a ordem para jogar pedra, porque eles queriam dizer que Jesus não era puro amor, que Jesus era falso, era mentiroso, e que Jesus burlava as leis de Moisés. E então Jesus, que era o mestre da sabedoria, o mestre do amor, oh glória a Jesus, ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí vem mais uma lei espiritual maravilhosa. Eu tenho pecado, você tem, Ivone, você que está aí tem. Só um não tinha pecado, Jesus Cristo. E ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque pela lei judaica, a pessoa que atirava a primeira pedra era a que levava para o mundo espiritual a responsabilidade por aquela punição. Então a pessoa estava eufórica esperando Jesus dizer atire, porque se Jesus dissesse atire, quem levava a culpa por aquela mulher no mundo espiritual diante de Deus, quem ia responder por aquela mulher era Jesus. Você sabia disso, Vônia? Então, como Jesus disse, eu não vou carregar esse fardo. É verdade. Qualquer um de vocês carregue. Bora ver se vocês aguentam. Porque se vocês julgarem e condenarem ela, vocês serão julgados e condenados. A mesma medida. A mesma medida. Então o que aconteceu? Eles começaram a jogar pedra no chão, se retiraram sem dizer mais nada e sem tocar a mão naquela mulher. Oi, Naidinha, Edna Sanches de Carvalho, Mão Paulo Ferreira, boa noite, shalom. A primeira lei espiritual é essa: não condene, não condene ninguém. Não condene. Ah, pastora, não condene. Eu acho que os juízes carregam uma carga muito pesada. Deus não nos chamou para ser juízes. Deus nos chamou para sermos servos uns dos outros. Eu estou aqui para lhe servir. Eu estou lhe servindo agora na mesa de Deus. Amém. Levando para você uma palavra que está escrita na Bíblia e que eu tive entendimento, revelação, e que eu estou trazendo essa revelação para você. Então a primeira lei espiritual que amor, tô na live, que precisa ser quebrada é a lei do julgamento.
Amém? A lei do julgamento. Por isso Jesus determinou que toda pessoa que julgar será julgada. Segunda lei espiritual. Eu acho linda essa lei também. A lei da doação. Ah, como essa lei tem feito diferença na minha vida, Ivone. Como Deus tem me enriquecido. Eu nasci lá, no meio do nada, eu não tinha nada para comer. Hoje eu bato no meu peito, eu digo, Deus, obrigada, porque eu tô rica, porque eu tenho pão, porque eu tenho casa, porque eu tenho carro, porque eu tenho tudo. E quem me deu? Deus. Mas a partir do quê? A partir da lei da doação. Se você não tem o hábito de ser doador, só gosta de receber, é hora de aprender a ser doador. Olha a segunda lei espiritual. Dai e ser-vos-á dado. Verdade. Deus vos dará em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vocês. Essa segunda lei espiritual deixada por Jesus é a lei da doação. Tem gente que tem a casa empiquetada de trombolho, de coisa. Ela não tem graça para dar. Ela guarda coisas de 20 anos e 30 anos. Não é verdade? É verdade. A casa é difícil de limpar. Não é verdade? Não dá nem pra andar. Não dá nem para andar. De tanta coisa que ela acumula. Sendo que a Bíblia diz que você precisa ter um coração doador. Você precisa aprender a dar. Então, se você ganhou algo novo, dê aquele a alguém que precisa. Dê. Eu tenho alegria em dar as coisas às pessoas. Porque a Aline Cruz, ela também é assim, igual a minha. Ela tá chegando aqui agora, minha filha, e ela tem vivido um sobrenatural de Deus tremendo, né? Glória a Deus. Então, essa lei espiritual, Jesus demonstra que tudo que você dá, Deus se interessa pelo que você dá. Deus olha para o que você dá. Deus anota o que você dá. Jesus nos ensinou a doar sem querer nada em troca, mas sabendo que Deus é quem nos dará a recompensa. Né? Como eu disse, esse mês, Vone, eu fiquei preocupada, porque a gente não estava tendo culto, sim, não é verdade? É verdade? E os cultos só no domingo, e o culto do quilo do amor foi tão pouquinho alimento que entrou na igreja, e eu preocupada, meu Deus, quantas pessoas precisando de alimento. Daqui a pouco o caminhão do Milena parou aqui, liberou um monte de cesta, o caminhão do Ikeda parou aqui, trouxe um monte de cesta, a Ingrid veio aqui, trouxe um monte de cesta, e daqui a pouco tava tudo forrado de cesta. E esse mês, Vone, que foi o mês que eu mais me preocupei com as cestas, nós distribuímos 85 cestas básicas. Oh, glória! Todos juntos em amor, doando com alegria, e ainda tem cesta aí guardadinha. Eu vou mandar uma para você, viu, Marli? Que eu tô esperando a Ju para ir levar. E olha, Deus nos abençoou de uma maneira maravilhosa. Então, queridos, essa lei, a segunda lei espiritual, que é a lei da doação, é uma lei que você precisa exercitar nas mínimas coisas. Uma vez eu li uma reportagem da Whitney Houston. E ela, quando era bem pobrezinha, né? Ela cantava muito, e ela passou no farol e viu um velhinho sentado pedindo esmola. E aí ela disse assim: se eu fosse rica, eu ia ajudar esse velhinho. E depois que ela atravessou a rua, ela pensou: poxa, eu não sou rica, mas eu tenho um chapéu, uma touca de lã e um cachecol. Eu posso dar um dos dois para esse velhinho que está com tanto frio, e eu vou aquecê-lo e eu vou permanecer aquecida. Então ela foi lá, tirou a sua touca, colocou na cabeça daquele mendigo que estava pedindo esmola, pegou o cachecol, embrulhou na cabeça, embrulhou no pescoço e seguiu. Ela se tornou uma mulher milionária, trilhardária. Nossa. Não é verdade? Porque às vezes as pessoas ficam esperando, Vone, ficar rica
para dar as coisas. E é exatamente o contrário. Quando você dá do pouco que tem, Deus te prospera, Deus te multiplica, Deus aumenta o que você tem. Deus não deixa você passar vergonha e nem ter falta de nada. E eu vou aqui apressar um pouquinho. Terceira lei espiritual. A lei da doação. Quem é que recebe essa lei? Eu recebo, Senhor. Eu quero ser uma doadora. Eu falo sempre, Ivone, eu quero ser rica para ajudar todos os meus filhos. Oh, glória a Deus. Melhor coisa é dar do que receber. Olha aí a Ivone falando aqui, ó. É verdade, minha querida. Outra lei espiritual, frutos. Frutos. Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e nem de abrolhos se colhem uvas. Olha só, gente. Olha só. Às vezes a pessoa até engana você, até parece que ela é uma boa pessoa, mas com o tempo você vai vendo o tipo de frutos que ela dá. Você vai olhando, vai vendo o jeito que ela fala, como ela trata as pessoas menores, menos favorecidas, como ela trata as pessoas mais humildes, e você passa a conhecer aquela pessoa. Porque eu já falei isso na igreja e eu falo aqui na live. Me tratar bem, todo mundo trata, mano. Sabe por quê? Porque eu sou pastora. Então todo mundo me trata bem, aquela educação, aquele amor, aquele chamego, comigo. Mas eu fico olhando, como é que se trata um diácono? Como é que essa pessoa trata a sua funcionária, a sua empregada? Como é que essa pessoa trata aquela pessoa lá na rua que está pedindo uma esmola? Eu observo as coisas. Então a Bíblia diz que a árvore, você conhece ela pelos frutos que ela dá. Tem gente que fala assim, eu sou muito boa, eu não faço mal para ninguém. Sabe, gente, um dia eu parei meu carro ali, em frente à farmácia Droga Raia. Sabe, o meu carro tava limpo, chega, tava brilhando. Coisa que eu fazia cada 2 meses, lavar e dar um brilho nele. Alguém foi lá e passou uma chave de fora a fora na porta do meu carro. Nossa. Quando eu cheguei, tava aquele risco fundo, horrível no meu carro. Eu só olhei e falei, coitada dessa pessoa. Coitada dessa pessoa. Falei, Senhor Jesus, esse presente que o Senhor me deu, pelo qual eu trabalhei e suei honestamente. Alguém veio aqui e riscou o meu carro. Senhor, eu não vi, mas o Senhor viu quem foi. Então, eu coloco nas tuas mãos para o Senhor fazer justiça. E eu vim embora. E até hoje, o meu carro com aquele risco. A gente lava, a gente faz o polimento, mas é aquele risco profundo. Eu não vi, mas Deus viu. E imagine de lá para cá, quantas situações horríveis essa pessoa já deve ter passado. Passou. Porque é a palavra do Senhor que diz, com a medida com que você medir os outros, você vai ser medido. Aquilo que você faz, você recebe. Não existe desculpa para você ser uma árvore má, para você dar frutos maus. Mas porque eu tô muito nervosa. Se você é uma árvore boa, nervosa, passando luta, você vai dar frutos bons. Não existe desculpa para judiar de ninguém. Ainda que ninguém esteja vendo, ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore má. Essa é uma lei espiritual. E a Bíblia diz que se você for uma árvore boa, você vai colher frutos bons da vida. Glória a Deus. Mas se você for uma árvore má, é um problema em cima do outro. Só vai colher frutos maus. Então é hora da gente mudar. É hora da gente pedir para Deus, Senhor, em nome de Jesus, instala dentro de mim a natureza do Espírito Santo. Porque eu quero imitar Jesus. Eu quero ser como o Espírito Santo. Eu quero fazer tudo certo, mesmo quando ninguém reconheça. Mesmo quando eu estou tendo prejuízo. Eu quero fazer tudo certo. Sabe? Porque quando você faz isso, Deus te honra, Deus te abençoa. E olha, a quarta lei espiritual. Todo aquele que pede, recebe.
E todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. A quarta lei espiritual está em Lucas capítulo 11, versículo 10. É a lei da oração. Deixada por Jesus, essa lei da oração. É uma lei que diz que quem ora tem resposta. E essa resposta nem sempre é da maneira que queremos, mas essa resposta sempre virá da maneira que Deus sabe que é melhor para nós. Então, às vezes nós oramos, desejamos uma coisa de tal jeito, Deus diz, não é desse jeito. Eu vou te dar desse jeito, que é o melhor jeito. Mas há uma coisa que é certeza absoluta. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. E aquele que busca, encontra. Então essa é a quarta lei espiritual. E lei não é mudada. O governo de Deus estabeleceu essas leis. E essas leis não são mudadas. Passa governo aqui na terra, passa geração, vem geração, vai geração. A lei de Deus permanece viva, poderosa. Não adianta dizer, não, a Bíblia está ultrapassada. Não, a Bíblia é a lei de Deus. Ou você anda dentro da lei de Deus, ou você não anda. E se você não anda, existem consequências que vêm, não é? Por conta da desobediência. Então, quando você ora, Deus pode responder sim, ordenando a bênção sobre você, a bênção que você pediu. Quando você ora também, Deus pode responder não, porque Deus já falou comigo vários nãos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E há orações em que Deus nos diz, espera, para nos preparar um pouco mais para receber. Então, nessa noite, entenda que não existe oração sem resposta. Toda oração que você fizer, sentada no vaso sanitário, dentro do ônibus lotado, lá na igreja, de mãos erguidas, ou lá no teu quarto, deitada debaixo do teu cobertor, toda oração que você faz ao Pai, em nome de Jesus, ela tem resposta. Deus vai lhe responder. E enquanto oramos, somos preparados para receber o milagre que acontece na hora em que Deus determina, quando nós cremos verdadeiramente. A quinta lei espiritual, a lei da humilhação. Pois todo o que se exalta é humilhado. E todo o que se humilha, Vone, é exaltado. Também está em Lucas capítulo 14, versículo 11. Essa é a quinta lei espiritual. Então, para que serve a lei? Para nos guardar, para nos preservar. Você não gosta de andar dentro da lei da terra? Gosta, porque você sabe que andando dentro da lei da terra, a polícia não vai bater na tua porta para te levar e te jogar dentro de uma cela. Não é verdade? Andando dentro da lei, obedecendo a lei, você tem direitos. Você pode reivindicar coisas que são suas por direito perante a justiça da terra e perante a justiça do céu. Para que serve a lei de Deus? Para nos guardar, para nos preservar, para nos dar direito naquilo que Deus preparou para nós. E quando nós desobedecemos a lei da terra, somos penalizados. Existe uma pena para quem desobedece. E a lei espiritual também. Você é penalizado quando desobedece às leis espirituais. Você é penalizado. A lei é para você obedecer e ser guardado, ser protegido. E quando você desobedece, você é penalizado. Porque não é Deus, é uma lei que foi estabelecida. Quando você obedece ela é boa para você. Então a Bíblia diz em Lucas 14, 11, nessa lei da humilhação, que todo que se exalta será humilhado. Mas cedo ou mais tarde, ele vai ser humilhado. Porque ele se achou melhor, ele se achou bambambam, ele acha que ele pode humilhar as pessoas. Deus vai humilhá-lo, ele vai cair. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Está escrito em Provérbios. Então toda pessoa orgulhosa cai. E toda pessoa humilhada, Deus a exalta. Oh, glória a Deus. Estavam entrevistando os mendigos, não é? E perguntando para os mendigos lá da Praça da Sé, coitados, por que vocês não pegam o Covid? É porque vocês têm anticorpos por viver nessa vida tão difícil?
Ele disse assim para a repórter: não, minha senhora, a gente não pega o Covid porque ninguém nos abraça. É verdade. Porque ninguém nos beija. Ninguém chega perto. Nem perto. Porque ninguém chega perto de nós. Aí ele termina dizendo isso. Que aquele que se humilha será exaltado. Ele termina com o versículo. E aquele que se exalta será humilhado. Ninguém beija eles. A gente beija cachorrinho. Mas não beija o mendigo. Não abraça o mendigo. Não é verdade? Então eles não pegam Covid. Tá aí. Um versículo que se cumpre. Mas esse versículo é para o nosso dia a dia. Tome cuidado de nunca se exaltar. Porque se você fizer isso, você vai ser humilhado. Peça perdão se você se exaltou, humilhando alguém. Porque humilhação dói. Dói. Eu já fui humilhada por pessoas que se julgavam melhores do que eu. Eu chorei noite inteira. Mas eu fiquei calada. Eu deixei Deus fazer a obra. Tá? E Deus fez. Porque Deus corre em favor do oprimido. Deus corre em favor daquele que não tem ninguém para lhe socorrer. Deus vai cuidar de você. Deus vai lhe honrar. E se você humilhou alguém, peça perdão. Se você estiver sendo humilhado por alguém, tenha certeza nessa noite que Deus vai lhe levantar e vai lhe exaltar. Glória. A lei espiritual da humilhação decreta, é um decreto, é escrito por Deus. Quem é humilhado pelo homem será exaltado por Deus. Sexta lei, a lei da radicalidade. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará mais a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus não quer que você seja pobre, Ele quer que você seja rico. Mas Ele não quer que você seja escravo da sua riqueza. Ele não quer que você seja servo da sua riqueza. Jesus quer que Ele te dê um carro, que esse carro seja para lhe servir. Tem gente que não deixa nem as crianças entrarem no carro para não sujar. Não pode comer. No meu carro a gente faz piquenique no meu carro, né, Vânia? É verdade. O meu carro não é fraco não, meu filho, é um carrão. Mas a gente faz piquenique, a gente vai pra Paulicé e compra pipoca, compra cachorro quente, e compra pão, e compra mortadela, e come tudo dentro do carro e ainda toma refrigerante. Quando a gente chega de viagem, o carro tá parecendo um circo. Como é maravilhoso você ter bens e os bens lhe servirem. Você ter uma casa, você não faz uma célula. Não vou fazer célula na minha casa para não sujar meu tapete. Você vai morrer e o tapete vai ficar aí. Você vai morrer e tua casa vai ficar aí. E você não fez uma célula, não falou de Jesus, não ganhou alma para Jesus, não serviu seus irmãos. Olha que perigo. Tem gente que vive escravo das suas riquezas, escravo de casa, escravo de carro, escravo de dinheiro, escravo de roupa. Eu já vi gente que brigava se outra pessoa usasse suas roupas. Eu tenho prazer em dar minhas roupas para quem precisa. Então, nós não podemos quebrar essa lei de jeito nenhum. Precisamos ser radicais. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. Tem gente que tem mais de 10 deuses para servir. Acende vela para todos eles. E se esquece de Yahvé, que é o invisível, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Amém. Cuidado. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus e não existe outro. E Ele diz assim: a minha glória eu não dou para ninguém, e muito menos as imagens de escultura. Então, vamos servir a Deus. Só Ele é digno. A sétima lei espiritual, a lei das palavras. Eu falo muito sobre isso aqui, sabe, Ivone? Sobre o poder da palavra. Lucas 17, verso 6. Respondeu-lhes o Senhor:
Se tiverdes fé como um grão de mostarda, falareis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não adianta ter fé e não falar. A fé é o que você fala. Ou você fala da sua fé em Deus, ou você fala das suas mazelas e das suas dores. Ou você fica cantando cantigas de destruição e de morte. Tem pessoas que são como as carpideiras. Dia e noite falam das suas dores. Eu tenho 57 anos, vou fazer 58. A Vone, uma menina, já tá com 68, tá completando hoje. Uma menina, você não vê Ivone reclamando de dor nem de nada. Ivone cuida de Laura, cuida de Gabriel. Ivone corre pra lá, corre pra cá. Faz os almoços gostosos pra nós, né, Ivone? Oh, glória a Deus! Eu nunca vejo Ivone reclamando de nada. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 68 anos. Eu não vou dizer, Ivone, que não tem gente que tenha doenças, Sim. não é? Mas olha, gente, o princípio da palavra de Deus aqui é de você ter cuidado com as suas palavras. Falar palavras que serão asfalto no caminho em que você vai pisar. Então eu digo assim, a palavra que sai da sua boca, ela é um paralelepípedo que está calçando o caminho que você vai pisar. Tome cuidado com as palavras. Pense no que fala, não seja inconsequente no que fala. Tem pessoas manhosas, tem pessoas dengosas, tem pessoas mentirosas, tem pessoas que fazem chantagem emocional com os outros. E elas pensam assim, não, isso daí não vai dar em nada. Dá, gente, isso atrai doença, isso atrai pobreza, isso atrai miséria, isso atrai demônios. Os demônios se instalam nas pessoas através das palavras, assim como eles também vão embora através das palavras. Tanto é que quando eu oro por você e dou o comando daqui, você sente aí que eles estão indo embora. Eu não tô aí, mas a minha voz chega aí. E você tem fé e Deus faz o milagre. Então a Bíblia diz assim, ó, sobre o poder das nossas palavras. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu preguei sobre isso essa semana. Mateus 18, 18. Então, é preciso falar aquilo que cremos. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Se você crê no teu coração, você fala com a tua boca o que você crê. E o que você fala é o que vai virar a tua vida. Ou você vai romper e vai caminhar para frente e ser muito abençoado. Ou, infelizmente, as tuas palavras serão a resistência, a muralha que você mesmo levantou. E não adianta, pastor, orar, não adianta fazer jejum, não adianta nada, se você não pedir perdão a Deus sobre as bobagens que você já falou. Senhor, eu me arrependo, eu quero agora pedir perdão. Passa com a tua borracha, Jesus, que é o teu sangue, sobre as palavras que eu falei a respeito da minha vida, a respeito da vida dos meus filhos, a respeito da vida dos meus vizinhos, a respeito da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Você precisa retirar, apagar as besteiras que você falou. Então, como servos de Deus, nós temos autoridade espiritual. A Bíblia diz aqui, ó, em Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então não existe esse negócio de você ficar falando bobagem e dizer que está falando da boca para fora. Tudo que o diabo quer é isso, que você fale bobagens da boca para fora, porque o diabo não conhece teu coração, mas ele usa as palavras que você fala para te destruir. Então tome muito cuidado. Como servos de Deus, precisamos saber. Muitas pessoas sofrendo porque declaram o mal sobre as suas próprias vidas, sobre a vida dos outros. O inimigo se alegra quando ele vê um crente falando besteira, porque ele sabe que crente tem autoridade. E ele gosta de crente inconsequente, que fala besteira, porque ele está ganhando uma oportunidade, uma porta aberta para ele ir lá e destruir aquela pessoa com o respaldo da boca
daquela própria pessoa. Então, a lei espiritual das palavras afirma que tudo que falamos exerce poder sobre nossas vidas e sobre o nosso destino. As nossas ações têm consequências espirituais. E nós estamos agora no tempo da graça. Estamos no tempo em que temos a oportunidade de alcançar perdão. A palavra do Senhor diz em Romanos 8 que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aproveite esse tempo de graça de Deus para que você possa se arrepender, mudar seu modo de ser, mudar sua conduta. Se você não conseguiu entender direito a mensagem que eu estou lhe dando agora, ouça de novo, anote no caderno as 7 leis espirituais, porque Jesus deixou bem claro que cada atitude nossa traz consequências espirituais. Então é hora de você pedir perdão uma por uma, é hora de você se arrepender e é hora de você mudar. Mude, olha só. Primeira lei espiritual, quem julgar será julgado. Segunda lei espiritual, quem doa receberá abundantemente de Deus. Terceira lei espiritual, conforme você planta, você vai colher. Quarta lei espiritual, quem ora recebe resposta e recompensa por sua oração. Outra lei espiritual, a quinta, os humilhados serão exaltados. Sexta lei espiritual, não há como servir a 2 senhores. Tem que servir a Deus e só a Deus. Abandone a idolatria, abandone o engano, abandone as religiões e sirva a Deus através de Cristo Jesus. E a última lei espiritual e a 7ª, as palavras têm poder. Uma das expressões mais usadas como nome de Deus é Jeová Gimolá. Gimolá significa o Senhor das recompensas. Deus tem 70 nomes para cada natureza dele dispensada sobre nós tem um nome. E essa natureza de Deus de dar recompensas, de ser doador, o nome dele é Jeová Gimolá. Gimolá, gemudo M-O-L-A. Jeová Gimolá. Isso significa o Senhor das recompensas. Então, Deus te abençoe, Deus te pague, Deus te perdoe, Deus te dê vida, Deus te dê saúde, Deus te faça feliz. São palavras que precisam estar na nossa boca todos os dias, para que possamos distribuir para todas as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos que estiverem ao nosso redor. Porque na medida que nós dermos isso, nós também vamos receber como recompensa. Se você toma um marido de outra mulher, você nunca vai ter uma família feliz, você vai perder seu marido. Se você deseja o mal de alguém ou fere alguém, ninguém viu, você vai ser ferido. Se você toma o dinheiro de alguém e dá um golpe em alguém, você nunca vai enriquecer, vai ser sempre pobre, porque você vai receber naquilo que fez. Então, Jeová Gimolá é o Senhor das recompensas, é o Deus Todo-Poderoso. Se você estiver sendo injustiçado nessa noite, creia que o Senhor das recompensas te defenderá. Amém? E fica essa palavra para o nosso coração numa live de estudo, para que você possa aprender junto comigo um pouquinho mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Pegue sua aguinha, vamos beber essa água agora, orando para que o Senhor traga recompensas para você. Hoje é sexta, né, Vone? Hoje é sexta. Sábado, domingo, fim de semana. Não saia de casa se não for necessário. O Covid está muito grave. Estamos orando por pessoas que estão internadas. O Pedro, lá de Ouro Verde. Pedro tem 60 anos e tem diabetes. Estamos orando por ele, é irmão da Lucinei. Eu não o conheço, mas estamos orando. E hoje soubemos que foi internada também a sua esposa e a sua filha. Olha que compaixão, que Deus entre com misericórdia e graça. Tem o presidente da Câmara também. O presidente da Câmara, o Melão, meu irmão em Cristo, que é um servo de Deus, e também está internado. E nós estamos aqui orando. Cuidado, não brinque, não faça aglomeração. Vamos levar a sério isso. Mesmo que você tomou a primeira dose da vacina, cuidado, né? Eu já tomei a minha, mas estou aqui seguindo a lei sanitária. Obedecer faz toda a diferença.
aqui na terra e lá no céu. Pai, em nome de Jesus, consagra agora a minha água ao Senhor, e aonde a minha voz estiver chegando, cada copo d'água, cada garrafa d'água, receba agora o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba agora a glória de Deus para curar, para libertar, para destruir todo o mal. Pessoas que estão se arrependendo agora, Senhor, de leis erradas que praticaram e que estão tendo consequências. Senhor, receba agora esse arrependimento, perdoe essa pessoa, faça cessar esse mal na vida dessa pessoa, ó Deus, e que ela tenha a oportunidade de plantar sementes de bênção e de vitória, que ela possa prosperar em tudo que fizer, em nome de Jesus. Beba dessa água junto comigo. Amém. Glória a Deus. Em o nome poderoso do Senhor Jesus. Receba a cura, que o Senhor visite o Pedro agora na Santa Casa e todos que estão lá, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês possam, em nome de Jesus, vencer essa pandemia sem se contaminarem, que vocês tenham sabedoria, não sejam rebeldes, amém? Vamos obedecer às leis do Senhor. Domingo às 8 da manhã temos culto. Pense num lugar onde há obediência, reverência e comprometimento. É na igreja. Tá ali um lugar onde ninguém pega Covid. Na igreja. Então, às 8 da manhã nós temos culto. Também às 18h30. 2 cultos nesse domingo. Para você se encher da presença de Deus. Nós estamos lhe esperando com muito amor. Vá com máscara, temos álcool gel na entrada, medidor de temperatura, tapetinho com que boa para você pisar, temos tudo, as cadeiras separadas para que não aconteça nenhum tipo de contaminação, e durante todo o culto você permanece com a sua máscara, permanece no seu lugar. Então você vai ouvir a palavra, receber a palavra, ser tocado pelo poder de Deus e vai viver grandes milagres em nome de Jesus. Ó, beijo no seu coração, tenha uma ótima noite. Shalom, shalom, shalom.